cenário político para 2026 já começa a ficar muito bagunçado. Então, isso que eu ia falar. O Haddad aqui falou que vai ser o Lula mesmo. Tem muita gente achando que vai ser e tem gente apostando que ele não vai arriscar fechar a carreira dele política com uma derrota. Uma possível derrota, né? O que você acha? Você acha que o Lula vai? A situação do Lula é uma situação peculiar. O Lula, ele pensa muito agora no legado dele. Eu acho que de fato ele pensa no legado enquanto imagem. O Lula é um sujeito vaidoso. Desde o começo do... Pensa a cabeça dele, cara. O Lula é um cara que pensa que o mundo gira ao redor dele. Né? Ele terminou o mandato dele lá em 2010, com o Obama falando, ele é o cara. Na verdade, ele é o meu cara. Mas tudo bem, o Lula vendeu que ele é o cara. Que, trouxe a Copa, tal, o Brasil cresceu. A gente sabe o que deu aquele crescimento. Né? É um crescimento de mentira, o Brasil se ferrou. E a gente tá quebrado por conta das decisões daquela época até hoje. Mas... no fim do dia, o Lula, enquanto um cara vaidoso, ele se imagina como um cara enviado por Deus, né? Ele, na prática, foi preso, ele disse que foi preso injustamente, aí de repente ele é solto, e aí ele ganha a eleição. E aí ele ganha a eleição, casa com uma mulher mais nova, e ele falou, agora eu vou fazer meio que as coisas do meu jeito. Eu acho que boa parte dos erros que a gente tá vendo nessa questão com o Trump tem a ver com o Lula ter escolhido que esse mandato fosse um mandato em que ele daria uma cara muito particular. E ele tá meio que sem filtro, né? Assim, interlocutor, o Kim tem acesso a alguns interlocutores do governo que dizem, o Lula e a Janja estão sem filtro, falam o que querem, tomam decisões que às vezes o PT não concorda, ou às vezes, sei lá, a chancelaria, o Itamaraty não concorda. Ele sai fazendo as coisas e, cara, ele tá um pouco ligando para as consequências. Onde eu acho que entra essa situação de 2026? O Lula tá gostando de talvez terminar a carreira dele num grande ato de enfrentamento aos Estados Unidos. Como se fosse, viu, eu sempre fui esse líder popular, de esquerda para América Latina que vocês imaginavam. Porque ele sofre dentro do PT e dentro das esquerdas no Brasil uma pressão muito grande por toda vez que ele chega à presidência da República, ele chega com um discurso, vou enfrentar os bancos, vou enfrentar as elites, e ele cede no final. Ele sempre faz um concerto, um arranjo com essas elites, e ele governa com o banco. Assim, o banco nunca lucrou tanto quanto os governos do PT anteriores, e agora nesse governo, a gente lembrar, ele fazia reunião na casa da família Setúbal, lá do Itaú, e da família, tinha apoio da Trajano, ou seja, grande empresariado, o BTG Pactual participava. O Lula sempre foi amigo desse grande capital, e a esquerda denunciava ele por isso, e talvez tentar um grande finale agora, com um discurso anti-americano, se colocando como, eu sou o líder dos fracos que enfrentam os Estados Unidos. Talvez seja esse ato final. Um grande finale. Se esse grande finale encerra ele de maneira impopular e ele não participa da eleição, mas entregou, vamos dizer, o discurso de esquerda, aí ele passaria a bola para um candidato sucessor. Mas ele não fez isso. Em tese, o PT quer o Haddad. Não. Vai explicar pra eles. Eles acham que o Haddad é um puta cara. Não, mas eu não vejo esse movimento, né? Nem dentro do PT. Dentro do PT tem. Teve aquele... Estavam fritando o Haddad no começo do ano, com memes e tudo mais, e o PT meio que parece que deixou. Você não sentiu isso? Mas o PT de São Paulo, o grupo do Lula, considera o Haddad o nome, vamos dizer, natural pra sucessão. Porque assim, o PT tem as alas, né? Agora o próprio Edinho do PT tá assumindo a presidência. O PT tem as alas, ele tem os grupos. Tem a ala do Nordeste que se considera desprestigiada, porque na prática são os governadores do Nordeste que operam a eleição do PT lá, e é lá que o PT ganha a eleição nacional. Vamos dizer, o PT da Bahia. Quem vira o jogo eleitoral do PT é a Bahia. A Bahia dá uma baita votação, o estado tem uma população grande, e eles não têm o mesmo prestígio que o grupo de São Paulo. Então... tem essa pressão, tem essa briga, mas no fim do dia, né, vai ser o quê? O Rui Costa? Não é, ele nem tá com esse prestígio para isso, nem na parte de articulação política do governo ele não foi bem. Então o PT, assim, o caminho natural vem sendo o Haddad. O que eu acho bom pra gente que é inimigo do PT. Assim, acho que a gente vai tô colocando aqui como... Por quê? Porque ele não tem chance, certo? Porque eu acho ele muito ruim, vai ser muito fácil enfrentar ele. Vai ser muito fácil e ele vai ter que carregar um monte de pedra nas costas, que foram as decisões políticas dele, que ele não vai saber explicar na eleição. Como não soube, quando foi um prefeito ruim de São Paulo, explicar a gestão ruim dele, prefeito de São Paulo, e ele perdeu no primeiro turno. Então, que bom, espero que seja o Haddad, espero que eles cometam esse erro. Se não for, né, o Lula, você acha que não vai mesmo? O Lula só iria em condições especiais em que ele... É que ele não perca a eleição, né? O Lula não vai ir pra uma eleição pra ele. Se for pra terminar, que ele termine ganhando a eleição, entregando o legado. Pesquisa agora, eu sei que não vale muito pesquisa tão longe das eleições, mas tá meio empate técnico, né?
Tá, porque assim, houve esse... Tarcísio com... as pesquisas dão, vamos dizer, Tarcísio, Michele, o próprio Jair Bolsonaro vencendo o Lula. Ah, no segundo turno? Não. E, no geral, é esse o cenário, porque o Lula tava muito mal, tava desprestigiado. Se a gente fosse pegar as pesquisas até o começo do ano, até o eleitorado do Nordeste do Lula tirou o pé. Então, o eleitorado do Nordeste tira o pé, como é que... Né, eles pegaram o Sidônio, que é o marqueteiro dele, botou o Sidônio, vamos mudar a linha, então, vamos dar energia elétrica de graça, puta, bolsa gás, toda aquela política populista clássica do PT. E chamar também os influenciadores, né? Teve reuniões. Exato. E aí? E é uma Isso tentativa. funciona? Eu não sei se funciona. Acho que eles tiveram um efeito positivo com influenciadores nas eleições, aquela coisa com o Felipe Neto nas eleições. Que abandonou o barco, né? E ele meteu o pé pra fora. O uso da Mind8, o uso daquelas agências pra divulgação de conteúdo para o governo. Agora, nesse lance do IOF, eles começaram a fazer os vídeos com inteligência artificial. Cara. Foi constrangedor. Coisa estranha. Foi zoado. Mas você vê que agora, com essa treta com o Trump, o discurso foi meio alinhado, né? De patriotismo, né? De resgatar um patriotismo. Não sei se isso funcionou, não sei se já tem pesquisa sobre isso. Porque o Lula diminuiu a rejeição, ou aumentou a popularidade, não sei, mas não foi muito, né? Você sabe quanto foi? Houve uma pequena melhora na popularidade do Lula. Saiu uma pesquisa do Atlas, mas a pesquisa já mostrava que havia uma tendência de queda da rejeição e um aumento da aprovação antes mesmo da briga do tarifaço. Ah, é? Então tinha uma pequena recuperação do Lula ali acontecendo, uma reversão de tendência leve. Então não sei, assim, eu não cravaria que é apenas por causa disso, porque já vi uma tendência, e 2, eu não acho que isso vai durar no longo prazo. Eu não acho que essa briga, vamos dizer, o Lula vai ficar ganhando com esse discurso soberano. Até, sei lá, meio do ano que vem já... Até porque se vier consequências econômicas graves pro Brasil, ou mais ou menos graves, o Charles fala ali, olha, o Brasil é um país isolado, no fundo a gente tá falando de 12% da exportação e o que teria problema seria 1/3 disso, ou seja, 4% da pauta de exportação. Então meio que, né, essa não seria a maior consequência, mas a gente não sabe o que os Estados Unidos vai fazer. Se o Brasil ficar batendo o pé, talvez os Estados Unidos batam o pé e eles dispõem de muito mais ferramentas para lenhar a gente. Então, eu não acho que no médio prazo o Lula ganhe muito com isso. Mas é o que ele tá apostando. Na verdade, o Lula acha, e você vê até pelo vigor dele, ele ganhou uma energia. Ele acha que ele ganhou uma causa, né? Puta, finalmente tem uma causa. No mínimo ele tem uma desculpa. Tipo, a economia tá mal. Já tem uma desculpa pra justificar. O bode expiatório. Foi o Trump atacou, mas não deixei atacar a soberania do Brasil. A imitação do Bolsonaro é melhor do que a do Lula, não é? Não é? A do Lula tá muito ruim. Nada, meu Lula é péssimo mesmo. Eu realmente só sei fazer um Bolsonaro meu burro. Ele é meu. Tô mal. Ciro sem chance. Estão falando do Ciro concorrer. Até do Temer estão falando. Mas o Temer. Não vai? Não. O Ciro, estão falando ele sair pelo PSDB ao governo do Ceará, ou em algum arranjo no Ceará. De não ir pra presidente. Tem esse zum. Mas o que eu sinto é o seguinte, as coisas estavam indo, se a gente fosse desenhar 2026. Um candidato que o Centrão fecharia o apoio e que levaria os votos do bolsonarismo, que era pra ser o Tarcísio. E talvez ainda seja. É que essa briga toda desgastou demais. Não, era assim, ó. Tava fechado o União Brasil, o PP, o PL, o Tarcísio em tese iria pro PL, seria candidato pelo PL, o PSD do Kassab, o MDB e o Republicanos. Basicamente, seria uma hipercoligação. Né? E eles ganhariam todo o tempo de TV e iriam numa posição muito forte. Eles unificariam a direita. Aí o Novo iria. Não faria sentido pro Zema ser candidato quando o endosso do Bolsonaro viria para um candidato desse, o Tarcísio, e esse candidato, ele que traria os votos pros deputados do próprio Novo. Então o Novo juntaria. E aí não vai ter Caiado, não vai ter Ratinho, não vai ter Zema, não vai ter ninguém. Beleza. E não vai ter o Leite foi pro PSD. Não teria nenhum desses. Haveria o candidato do PT, o candidato do governo, o candidato que o governo endossaria. E o terceiro candidato, eu não tava vendo, tirando do candidato do partido que a gente tá montando. E eu tô sendo honesto, porque o partido que a gente tá montando, que é a Missão, estará pronto e apto para as eleições e vai participar e vai fazer um contraponto a eles. Como a gente tá vendo que o Ciro... Vocês já podem ter candidato para 26? Cumprindo os prazos, tudo certo do TSE, acho que começou a rodar hoje, inclusive, os prazos, a gente vai participar normalmente das eleições. E a ideia é lançar candidatos para tudo, inclusive presidente da República, e participando das eleições de presidente da República,
é para ir pro pau contra o candidato do Centrão, que será um candidato bolsonarista, e o candidato da esquerda. É fazer uma disputa bem séria contra eles. Você acredita que tem uma terceira via mesmo? Porque na eleição aqui de São Paulo ficou nessa, né? Bolsonarismo, estavam brigando pelo bolsonarismo, pelos bolsonaristas, o Marçal e o Nunes, e do outro lado o Boulos, né? Não teve espaço para mais ninguém, né? Não. E na eleição presidencial? Eu acho o seguinte, as pesquisas mostram um cansaço, uma fadiga de material, tanto na direita bolsonarista quanto na esquerda. As pesquisas mostram assim, o antipetismo tá muito grande. O antipetismo é maior do que o petismo. E mas o no antipetismo, o antipetismo maior ainda. Ah, é? Então na direita você tem uma parcela que é leal ao Bolsonaro, mas hoje você já tem, assim, sou anti-PT, mas assim, se pintar uma coisa diferente eu tô indo. Não seja PT. Que não seja o PT, nem que seja o Bolsonaro. E eu tendo a achar que o Bolsonaro está aumentando a rejeição dele, da família e do bloco dele, com essas ações recentes, porque são ações desesperadas para tentar sobreviver. Naturalmente isso vai abrir espaço para coisas novas. Só que esse negócio novo não vai ser tipo assim, um candidato de centro responsável, porque ninguém liga para um candidato de centro responsável. Quem disse que o problema do Brasil é esse? Porque essa coisa me dá muita raiva. Os problemas do Brasil são muito graves. Você vai precisar de um presidente que, eu vou ser cuidadoso com a palavra, você vai entender, que seja meio radical. Porque os enfrentamentos são muito duros, são radicais. Quando eu digo radical, não é um radical de goela. Um radical tipo, eu vou fazer, vai acontecer. Assim, o Brasil vai quebrar até 2028 em termos econômicos. A trajetória da dívida pública é de quebra. O que é quebrar? O quebrar é o seguinte, as despesas nossas, elas estão subindo, porque, vamos dizer, o reajuste dos salários são indexados a salário mínimo, aí todos os anos você vai tendo esses aumentos e tal, a pressão da Previdência continua, a trajetória de crescimento econômico não é suficiente, esses aumentos de impostos que fizeram não são suficientes para brecar essa trajetória. Se você está aumentando esse endividamento, não tem como baixar juros, e os juros já representam, o serviço da dívida, que chama, já são 50% lá dos 5,8 tri, então vai começar a faltar dinheiro, já o Brasil está dando calote interno, não tem como pagar essas coisas. O esperado é que até 2028 a gente fique numa situação de inadimplência. E o problema, a gente não tem ferramenta que não passe por alterar a Constituição para mexer nisso. E aí a gente vai precisar alterar muito a Constituição para mexer. E, enfim, alguém tem coragem de fazer isso? Algum dos candidatos vai fazer isso? E mais, candidatos apoiados pelo Centrão, sabendo que o Centrão, que é o maior câncer do Brasil, não quer mexer nesses privilégios e nem mexer nesse barulho, vai topar botar a mão nesse vespeiro? Nenhum deles vai. Então o Brasil tem uma trajetória de quebra econômica, ao mesmo tempo que a gente tem um problema que todas as pesquisas captam isso, que é o mais importante do Brasil, que é crime organizado tomando favela, crime organizado